evangelizou, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem não tem a Bíblia, cola pertinho de quem tem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que todos nós venhamos meditar. É uma palavra muito conhecida, né, irmãos? Uma passagem muito conhecida. E nós vamos meditar um pouquinho juntos, né? Diz assim, irmãos: e ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Assim falou depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é notório que a palavra que acabamos de ler fala sobre alguém chamado Lázaro. Alguém esse que Jesus ele tinha Aleluia, Jesus. muita estima. Alguém esse que Jesus amava, né? Peço que venhamos prestar atenção no que Deus tem para falar nessa noite. Glória a Não Deus, deixa aleluia. nada tirar da atenção de Deus. Amém? Te garanto que eu não vou te enfadar, é somente 20 minutos, né? Que eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Irmãos, a Bíblia vai dizer, né, que esse homem, Jesus, ele tinha muito carinho, muito amor, né, muita estima, não só por ele, mas também por Marta e Maria, né? E Jesus estava pregando o Evangelho. Jesus estava pregando o Evangelho do Reino do Pai, como assim descrito em todos os Evangelhos. Quando chegou a notícia que Lázaro, seu amigo, estava doente, né? Mas a Bíblia vai dizer que depois que Jesus recebeu essa notícia, uma passagem muito interessante. Jesus ele não foi correndo para poder socorrer Lázaro. Jesus ainda ficou lá 2 dias. E a Bíblia vai dizer, né, que a história também vai dizer que o mensageiro, né, que foi chamar a Jesus, né, louvado seja o nome do Senhor, chegou e disse, né, para Maria e para Marta que Jesus já tinha recebido um recado, né, e já estaria a caminho. A Bíblia vai dizer, né, que depois que Jesus recebeu esse recado que Lázaro já estava doente, né, se encontrava muito doente, ele continuou lá. Mas para aqueles que estavam lá com Lázaro, criava-se uma esperança que Jesus tinha vindo depressa, já estaria a caminho, né, para poder, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, socorrer Lázaro em sua doença. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele demorou. Jesus ele não chegou naquele lugar, na hora e no momento em que aquele povo, aleluia, seus irmãos, aleluia, o parente de Lázaro, esperava. Mas a única coisa que ele sabia é que Jesus viria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí eu fico olhando, eu olho para essa passagem com alegria que aquele povo recebeu a notícia que Jesus estava vindo. Aleluia, a notícia é essa, por quê? Porque sabia que aonde Jesus
dia ressuscitará. Glória a Deus. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus, ele chega no quarto dia. Todo mundo sabe dessa história. A Bíblia vai dizer que Jesus, conversando com uma de suas irmãs, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Jesus vai dizer assim: não se perturbe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O seu irmão vai ressuscitar. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. O seu irmão vai ressuscitar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque vocês me chamaram, vocês mandaram me buscar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para ressuscitá-lo, para ressuscitar Lázaro. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, aleluia, uma de suas irmãs disse assim: eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição. Eu sei que ele vai ressuscitar no dia, aleluia, em que o aleluia virá na glória, o povo será ressuscitado, o povo será, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, salvo no dia do arrebatamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu paro para abrir uma brecha nessa passagem, uma vírgula nessa passagem. Eu fico olhando. A irmã de Lázaro acreditava na ressurreição, aleluia, no dia do juízo final, mas não acreditava que Lázaro, aleluia, naquele momento poderia ser ressuscitado. Aleluia, eu acredito que ele vai ressuscitar, mas não agora, não. Aleluia, Jesus vai dizer para ela: não, ele vai ressuscitar é hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção aqui. Aleluia, Deus. Oh, glória. O seu irmão, Marta, vai ressuscitar, pastor Tomé. Aleluia. Pessoas dentro da igreja, dentro do evangelho, acreditam que Deus ele já está voltando, mas muitas das vezes deixam de acreditar no milagre tão simples para Deus. É verdade, Senhor. Deixa de acreditar em algo, aleluia, da nossa vida secular que é tão simples a Deus. Se você perguntar hoje, aleluia, quantos crentes vai para o céu, todo mundo vai levantar, mas duvida do que Deus pode fazer na sua vida ainda aqui na terra. Louvado é o seu nome. Marta acreditava que o seu irmão iria ressuscitar no juízo final, mas duvidava do que Deus podia fazer no presente. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus falou assim: não duvides. Aleluia, o seu irmão vai ressuscitar sim. Jesus poderia muito bem não ressuscitar, irmão Lázaro, porque saberia que encontraria Lázaro no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que encontraria Lázaro no reino. Aleluia, mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para mostrar que Deus também tem poder sobre os mortos. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele chega, aleluia, na porta daquele túmulo e fala: Lázaro, aleluia, venha para fora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Lázaro ele levanta. Irmãos, é uma passagem que me faz refletir, aleluia, em que muitos acreditam, aleluia, na ressurreição. Eu acho muito bonito, irmãos, quando o nosso pastor, ele chega aqui na frente e ele fala assim: quantos têm certeza da sua salvação? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja levanta toda a sua mão e diz assim: amém. Eu creio na minha salvação. E Deus essa semana falou com algo no meu coração muito tremendo. Muitos estão enxergando, aleluia, o momento, o lugar onde é a chegada. Muitos estão, aleluia, acreditando e olhando daqui lá na linha de chegada, mas esquece de prestar atenção no caminho.
Aleluia, verdade, Senhor. Aleluia, o coração deles estava voltado à idolatria, irmãos. Aleluia, não é essa imagem e escultura, não. Idolatria é tudo aquilo, ou alguém, ou alguma coisa que você coloca acima de Deus. Muitas das vezes você ora, você jejua, você se consagra, mas você idolatra alguém, você idolatra alguma coisa, tem alguma coisa na minha, na sua vida, que não está deixando, muitas das vezes, nós se achegarmos a Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é que tem afastado você de fazer a obra desta noite? O que é que tem afastado você dos caminhos do Senhor nessa noite? É o seu dinheiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o seu carro, é a sua casa. Isso tudo vai ficar aí, irmãos. Meu Deus, glória a Deus. A própria Bíblia fala que não ajunteis tesouro na terra, onde a traça poderá corroer. Jesus dirá na glória: o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro, o seu marido, a sua mulher, vai tudo ficar aí, se não fizer a vontade do Senhor. Eita, glória. Ah, mas eu não vou não, porque, aleluia, eu tenho que ir no aniversário, eu não vou não, aleluia, porque o meu marido não vai, eu não vou não, porque a minha mulher não vai. Mas como estava no aperto, estava no espelho de Jesus. Aleluia. Porque infelizmente tem pessoas dentro da casa do Senhor que só se achegam no Senhor quando a doença bate na porta. É, Pai. Infelizmente tem pessoas que só acham o caminho da casa do Senhor quando a porta se fecha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você se achega na casa do Senhor quando o negócio se aperta. Ei, a pergunta que Deus quer para fazer nesta noite: o que está te impedindo de fazer a obra do Senhor? O que está te afastando da presença do Senhor? Quando a própria Bíblia fala que nada poderá nos separar do amor de Cristo, porque tudo que eu e você temos nessa noite foi Ele que deu. Glória a Deus. Eita, glória. E porque o que Deus te deu nessa noite está te separando da presença dEle. E porque o que Deus te deu nessa noite, irmão, está te separando do amor de Cristo. Se foi Ele que te deu. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele demorou. Eu trago isso para o dia do juízo final. Quantos estão dormindo, como já foi falado aqui através da pastora? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Era 10, 5 era prudente, 5 eram loucas. As loucas só se tornaram loucas porque não esperaram a volta do esposo. Aleluia, não se permaneceram fiéis, não se prepararam. Quantas pessoas, pastor Tomé, começaram, aleluia, a caminhada comigo e com você, já não estão mais. Quantas pessoas não estão nem mais respirando mais esse ar que eu e você respiramos hoje, mas você está aqui. Aleluia, e o porquê, irmãos? Aleluia, não fazer a vontade do Senhor, não permanecer firme. Jesus está voltando. Aleluia. Sabe o que eu acho mais interessante, presbítero Fabrício? É que todo culto que tem nessa igreja, o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo o seguinte: Meu Deus. bom, Aleluia. eu vou transformar, eu vou mudar sua vida, eu vou mudar sua história, eu vou te abençoar, eu vou isso, eu vou aquilo. Aleluia. Aí, nitidamente, o próprio Espírito Santo que está tentando convencer você a voltar, o Evangelho nos fala o seguinte: mas ela está pensando que ela vai perder lá fora. As amizades, você está entendendo? As pessoas, a convivência, as festas, isso, mas não sabe ela que o que o inimigo vai estar tentando e vai tirar dela é o mais importante do que ela está pensando que vai perder, é a salvação. Irmãos, eu falei aqui no começo do culto, eu chorava quando estava lá fora, eu já fui afastado assim. E hoje eu chorei de novo. Mas o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: hoje você não está sozinho, hoje você está comigo.
rico, ele é dono do ouro e da prata. É. O que você tem para ele não é nada. Eita, Verdade. Mas vai chegar um momento, irmãos, eu tenho que falar, tá? Às vezes eu separei uma palavra aqui, mas na minha mente já está bem adiantada. Por isso que às vezes eu não estou focando aqui, porque Deus está falando comigo. Irmãos, Deus vai chegar uma hora que isso tudo que você está vendo aqui vai acabar. Glória a Deus, aleluia. Esse negócio aceita, volta, transforma, se reconcilia, não sei o que, vai acabar. Porque eu falei aqui uma vez sobre Mateus 24, haverá guerra, haverá terremoto, haverá muitas coisas, mas a Bíblia fala que não é guerra, a gente está vendo aí, irmãos. Terremoto, a gente está vendo aí, irmãos. E você acha que você é o centro das atenções que Deus está esperando você voltar? Ele está aqui. Aleluia. Ele está nos usando para te convencer. Amém. Porque depois da nossa morte segue-se o juízo. Tem uma vida melhor do que essa daqui que você acha que é boa, nos esperando lá no céu. Aleluia. E Ele está te dando a oportunidade de você entrar. Então está sendo pregado. E a Bíblia vai dizer que ainda não é o fim. Mas quando a palavra do Senhor for pregada em todo o reino, em toda a terra, perdão, ou melhor assim dizer, aí sim, aí vem. Aleluia. Vai ser a hora que Deus vai virar, o Espírito Santo pode parar de acontecer a humanidade, pode parar. Anjo, pode tocar a trombeta. Estou indo buscar a minha. Aleluia. E aí, irmãos, como é que vai ser? E aí? E a sua casa? E aí? E o seu carro? E o seu dinheiro? E os seus bens? E aí? E seu status? Como é que vai ser, irmãos? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Não é só evangélico não, irmãos. Vai ser todos. Espírito, maçom, aleluia, evangélicos, desviados. Pessoas que estão ouvindo, igual eu e você aqui agora. Tem muita pregação que está sendo feita no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. Porque se você for olhar bem, a pregação da vinda de Cristo está sendo pregada aqui, todos os cultos. Já vem bastante tempo. E não é a turma. Jesus, ele está vivo. Mas ele não vai vir na sua hora e no seu momento, não, irmão. É quando a gente menos esperar. Toda língua confessará que realmente, verdadeiramente, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, seu nome, Pai. E é nesse momento, irmãos, que o arrependimento ele vem. Aquele que estava tentando te convencer, aleluia, a vir para o reino, a entrar no céu, ele vai sentar num trono que ainda está vazio no dia de hoje, que é o trono de juiz. Agora vamos conversar. Já parou para analisar isso? A Bíblia vai dizer no Evangelho que filhinhos, não pequei, mas se pecares, tenham um advogado. É muito bonito isso, não é, irmãos? Jesus Cristo justo. Né? Legal. Você está pecando, você está errando, você sabe o certo, né? E Ele está te perdoando. Se levanta, né? Cair no nome, levantar de Deus, né? E vai, e você vai, né? Não, dá tempo, dá tempo. O triste é quando Ele sentar no trono, irmãos, para te julgar. O triste é Ele sentar no trono para julgar você pelas suas atitudes. O triste, irmãos, é quando Ele sentar no trono para te julgar pelo aquilo que você fez e aquilo que você deixou fazer. Aí sim eu venho fazer uma pergunta para vocês nesta noite. Se Jesus voltar agora, a sua vida
estando do jeito que está agora, aonde você vai? A Bíblia fala, louco, hoje pedirão a sua alma. Para quem será? Irmãos. E aí? Quem você tem priorizado e o que você tem priorizado? Aleluia. Irmãos, é uma palavra que muitas das vezes não esperavam que fosse falada nesta noite, mas é para ser falada. É uma palavra que ninguém quer escutar, mas tem que ser escutada. O que falta, irmãos, para você entrar no caminho? O que falta para você trilhar o caminho certo? O que precisa ser feito? Eu não sei, irmãos, o que você está esperando para melhorar, o que você está esperando para mudar, mas muda, melhora, transforma, porque Jesus vem aí. Por enquanto, a pregação é a mesma. Se arrependa, Deus vai salvar, Deus quer transformar, Deus quer te dar vitória, Deus quer te levar para o céu. A Bíblia vai dizer que ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Aleluia, será um dia de choros e de tristeza. Muitos achando que vai dar tempo, e quando a trombeta soar, já foi. Irmãos, o que eu quero trazer, queria trazer e falar para você nesta noite é sobre isso. Não existe bem maior na nossa vida do que a presença do Senhor. Tudo que eu e você temos hoje foi Deus que deu, irmãos. Você não pediu, Deus não deu, não te deu, Deus não te abençoou. E por que você se afastou? Irmãos, se aproxima a Deus, se achega a Deus, tá? É o que eu tenho para falar nesta noite. Irmãos, em si, a palavra de Lázaro foi apenas uma reflexão para poder falar essa passagem que Deus colocou no meu coração, essa palavra que Deus colocou no meu coração, sobre o arrependimento. A Bíblia fala que Lázaro ressuscitou. Né? E Deus cumpriu, o Senhor Jesus cumpriu aquilo que foi fazer naquela cidade. O foco hoje, irmãos, foi você refletir sobre a sua vida, a vida que você está levando, a vida que nós estamos levando. Se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso se consertar, se conserta. Se for preciso mudar, mude. Se for preciso reconhecer, reconheça. Enquanto há tempo. Se for preciso retornar para o caminho, retorne. Não existe nada na minha e na sua vida que Ele não possa fazer. Aleluia. Glória a Deus. É fácil eu falar que tenho certeza da minha salvação. E dentro de mim, eu tenho consciência que eu estou fazendo tudo errado. Não adianta. Então, irmãos, a palavra de hoje é: Glória a Deus. reconheça. Aleluia. Porque se você reconhecer, e se nós reconhecermos, nos encontraremos novamente no céu. Se você acredita nessa palavra, dê glória para Jesus.